Oi pessoal, tudo bem? Gente, tô passando daqui pra reforçar o que eu repostei, que a Patrícia fez como alerta. Então, pra me pronunciar referente a essa questão que a Patrícia, já postou, já veio aqui trazer pra vocês. Gente, é o seguinte, infelizmente tem chegado muito aqui pra gente no nosso escritório, principalmente nos momentos de atendimento, clientes, principalmente mulheres, que estão sendo vítimas de golpes, realmente golpes, a gente entende como golpes, principalmente praticado pelos ex-companheiros, ex-maridos. Situações como as que a Patrícia comentou, por exemplo, de um divórcio que a cliente acreditava que estava divorciada, quando a gente foi procurar não havia nenhum documento formalizando isso, nenhuma sentença, nenhuma decisão e nem nenhum acordo homologado, não havia partilha, não havia nada e ela já havia arcado com uma grande quantidade de dívidas. No caso desse processo que eu mencionei, por exemplo, envolvia um menor. E supostamente o Ministério Público, ele não estava fazendo parte. Como, gente? Como? Todo processo que existe um menor envolvido, o Ministério Público precisa sim estar presente, precisa passar pelo crivo do Ministério Público e o Ministério Público precisa dar o seu parecer. Em processos ainda que não envolvam o menor, o Ministério Público precisa se fazer presente como fiscal da lei do Ministério Público, então ele precisa se fazer presente para avaliar se está havendo a correta aplicação da lei ou não naquele caso em específico. No mais, no momento em que a gente fala que supostamente o Ministério Público e um juiz, mesmo sem documento nenhum, número de processos nenhum, mesmo sem nada, aceitam que seja aberto mão de um interesse que seria o melhor interesse dessa criança e adolescente, a gente realmente está falando sobre algo que está extremamente errado. E isso, pra gente, sendo profissionais da área que trabalha com isso na nossa rotina, já acende um sinal de alerta e nos mostra que tem algo errado. E, gente, em todas essas situações, saibam, nós vamos atrás, nós vamos investigar e a gente acaba, sim, descobrindo o que é que tem de errado ali, se existe um processo ou não e o que é que foi feito de errado. Portanto, antes de vocês fazerem alguma coisa, tomem cuidado com quem é o profissional também que vocês estão contratando. Porque, principalmente nessas situações em que se existe essa boa vontade de que um único profissional faça as coisas, inclusive pensando em economizar, muitas das vezes acontece sim de alguém ser passado para trás. E o meu adendo principal aqui fica nessa situação, então, mulheres, cuidado, por melhor que vocês se deem com seus ex-companheiros, com seus ex-maridos, cuidado, sabe? Vão atrás do próprio profissional, porque nesse momento a gente tá falando sobre interesses diversos. Se vocês já estão pensando em se divorciar, é porque algo aconteceu no meio do caminho. E existem interesses principalmente econômicos envolvidos. E a partir do momento que a gente tá falando sobre isso, por melhor que vocês se deem, existem interesses diversos que estão em discussão. Por isso, procurem profissionais para cuidar especificamente da sua demanda. Claro que pode ser feito através de um acordo, e o acordo é sempre a melhor saída. Sim, os profissionais podem se comunicar com toda certeza, melhor dos mundos, mas tenha o seu próprio profissional. No mais, uma outra situação também que a gente vivenciou e que a Patrícia também comentou foi o fato de que uma outra cliente nossa chegou já com o divórcio tendo sido feito, porém a partilha não havia sido feita e ela começou a descobrir coisas que estavam ocultas, como por exemplo investimentos dos quais elas não tinham ideia, e quando ela solicitou quais eram esses investimentos, ele mandou uma planilha de Excel como se fosse suficiente para comprovar de fato que aqueles eram os supostos investimentos. Não, a planilha de Excel não vai valer para isso. E aí é nesse momento que a gente também tem um sinal de alerta de que a gente precisará, dentro de um processo judicial, solicitar a quebra de um sigilo bancário e de um sigilo fiscal para que a gente possa de fato avaliar quais são os investimentos, quais são as contas bancárias, o que é que então não foi partilhado e o que é que está envolvendo, quanto de tanto prós quanto contras a gente vai ter aí, e se a gente tem mais lucro ou dívida. Então, cuidado, gente. E nessas situações, aqui em especial no nosso escritório, a gente tá falando, principalmente quando a gente fala sobre essa questão financeira, a gente inclusive tá falando não apenas com uma advogada, mas também com uma contadora. Então, meninas, mulheres, cuidado, gente. Procurem profissionais assim, que são especializados. E quando eu falo que o atendimento especializado ele é diferenciado, não é apenas pelo suporte que ele te oferece e pela qualidade do serviço prestado, mas principalmente pelo cuidado que a gente tem, inclusive em investigar após o atendimento se algo ficou ali, se ficou alguma ponta solta, porque a gente de fato quer que vocês tenham os seus direitos resguardados. Então, cuidado. E a nossa maior dica, o nosso maior adendo, o nosso maior alerta aqui é: tenham os seus próprios profissionais. Cuidado com essa história de fazer com um único profissional. Principalmente se você não entende nada do judiciário, não tem ideia das coisas que estão envolvidas. Se você não tinha controle nenhum, principalmente da parte financeira,
cuidado. E se eventualmente você necessitar de um suporte jurídico com uma equipe especializada, atualizada e pronta, de fato, para brigar pelo teu direito, saiba que aqui no nosso escritório você consegue esse suporte, tanto pré quanto durante o processo, inclusive pós parte processual. Se você necessitar então de uma equipe que seja pronta, preparada realmente para brigar, para abraçar a sua causa, conte com a nossa equipe. Entre em contato pelo link que está disponível na bio e passe por atendimento com a gente, porque um atendimento especializado é sim um atendimento diferenciado e de ponta.